Olá, irmãos, nós vamos dar início à terceira aula. Nós vamos falar sobre a fé mariana da Igreja. Nós vamos hoje olhar os dogmas marianos e o comentário de Ratzinger sobre os dogmas, a sua contribuição no esclarecimento dos dogmas marianos, que, como nós dizemos, como eu tinha falado antes, esses dogmas, eles foram também, foi necessário esclarecimento maior por parte da Igreja, foi necessário uma vivência melhor por parte da Igreja também, do conhecimento deles. Então, Ratzinger deu um grande contributo a respeito desses dogmas também no seu livro A Filha de Sião. Certo? Então, para falar sobre a fé mariana da Igreja, nós vemos que Maria é a imagem da Igreja, daquele que crê, que não pode atingir a salvação sem a graça. Então, Maria, ela é para nós essa imagem, a imagem da Igreja, a Igreja e cada credente, cada cristão, que não pode atingir a salvação sem a graça de Deus. Ela não é contestação ou ameaça à exclusividade da salvação de Cristo, mas um envio a essa. No seu livro Introdução ao Cristianismo, que foi um livro um pouco anterior à Filha de Sião, ele vai falar sobre isso, que ela não é uma contestação ou uma ameaça, mas ela vai nos enviar ao mistério de Cristo. Deus não está ligado a pedras, ele vai também falar no livro Maria Primeira Igreja. Deus não está ligado a pedras, mas ele se liga a pessoas vivas. O sim de Maria abre espaço para ele, onde ele pode mostrar a sua tenda. Maria torna-se tenda para ele, e assim ela é o início da Santa Igreja, que por sua vez é avanço da Nova Jerusalém, na qual não há mais templo, porque o próprio Deus habita nela. A visão da igreja em Apocalipse, onde o próprio Deus vai habitar nessa igreja, a igreja celeste, Maria é esse espelho dessa igreja celeste, onde nós podemos contemplar. E é assim que ele vai introduzir Maria no mistério da Igreja, a fé mariana da Igreja. Nós vamos agora dar uma olhadinha no primeiro dogma de Nossa Senhora, a Mãe de Deus, Theotokos. Sobre esse dogma, ele vai dar um grande esclarecimento, ele vai falar que, na verdade, nesse dogma, não é um dogma que exalta a Mãe de Deus, na verdade é um dogma que protege a fé em Cristo, Ele é um dogma que vai proteger essa fé, ele vai iluminar, clarificar, ele vai completar essa fé em Cristo. A maternidade de Maria, ele vai dizer, está intimamente ligada à encarnação de Deus, a ponto de estar bem no meio desse mistério. Ele está de tal forma ligado que Nossa Senhora está dentro desse mistério da encarnação. Não tem como separar Maria do mistério da encarnação. A tese cristológica da encarnação necessariamente se torna mariológica. A gente vai vendo uma evolução do pensamento de Ratzinger, aquele que temia antes do concílio também algumas verdades de fé, sobre Nossa Senhora, agora ele já defende de forma clara, a tese cristológica da encarnação necessariamente se torna mariológica, Que grande riqueza, que grande compreensão, Ele vai dizer, ele lembra, que o nestorianismo, que foi uma heresia da Igreja, envolve uma cristologia sem Maria, O que é esse nestorianismo? Para Ratzinger, a forma como ele explica, ele vai explicar que é colocar uma cristologia sem Maria. O que significa isso? Deus, criança, sem nascimento e sem mãe. Essa, no caso, seria a heresia do nestorianismo. Então, sem uma verdadeira encarnação de Deus, retirar esse elemento mariano,
essa compreensão, acaba se retirando o mistério da encarnação de Deus, né? Que no dogma mariano, né, no Concílio de Éfeso, ele vai ser expresso, né? A autêntica cristologia, então, ela é defendida através desse dogma mariano, né? Isso significa, isso não significa uma competição, né? Agora a gente vai defender Maria e vai menosprezar a cristologia, não é isso. Mas ele apenas dá um triunfo completo, ele como que coroa a cristologia, né? É uma luz sobre a cristologia que faz ela estar completa, né? A profissão de fé em Cristo que alcançou seu rigor final através desse dogma mariano, né? Que na verdade ele existe primeiramente para defender o mistério da divindade de Cristo e da encarnação do Verbo, certo? Então, partindo do primeiro dogma, né, da Theotokos, agora nós vamos para o segundo dogma mariano, né, o segundo ponto, né, Maria Virgem Mãe. O que isso significa, né? Cristo, que foi concebido pela Virgem, pelo Espírito Santo, é início de uma nova humanidade, de uma nova forma de existência, né? Tornar-se cristão é estar envolvido nesse novo começo, como a gente dizia, esse novo começo de Maria, ele é preparado pelas grandes mães do Antigo Testamento, né? Mas se inicia um novo, Maria é Virgem Mãe, isso nunca aconteceu na história, né? Então, tornar-se cristão é mais que voltar-se para uma ideia, né? Para um ethos a seguir, né? Para uma nova comunidade, mas é uma transformação que ocorre através de um verdadeiro renascimento, de uma nova criação, né? Então, a Virgem Mãe está novamente no centro do evento redentor, né? Se tornar cristão, né? Está inserido nessa nova criatura, ser nova criatura também parte de Maria Virgem Mãe, que está inserido profundamente dentro desse mistério, né? Então, ele vai dizer, né, garante com todo o seu ser a novidade que Deus operou. Só se sua história é verdadeira e está no início, como diz São Paulo, né? Se, portanto, alguém que está em Cristo, então ele é nova criatura. Então, por base nessa palavra de São Paulo, quem está em Cristo é nova criatura, também Maria ela vai se tornar essa primeira igreja, né? Essa nova criatura, né? Que é virgem e mãe. Ainda falando sobre Maria Virgem Mãe, nós vamos ver a filiação divina de Jesus, né? Esse tema é muito importante, né? Assim, nós vamos contemplando também uma evolução na teologia de Ratzinger sobre isso, né? No livro Introdução ao Cristianismo, ele vai dar um certo direcionamento sobre essa filiação divina de Jesus, o qual no livro posterior, né, na Filha de Sião, ele vai se corrigir, né, sobre essa doutrina, certo? Então vou dizer um pouco que ele falava, como ele falava antes, na Introdução ao Cristianismo, e como ele se corrigiu depois. No livro Introdução ao Cristianismo, a doutrina sobre a filiação de Jesus continuaria intacta, né? Se Jesus nascesse de um matrimônio humano normal, né? Na Introdução ao Cristianismo ele vai dizer, se Jesus nasce de um matrimônio normal, isso não afetaria a sua filiação divina. Já no livro posterior, A Filha de Sião, qual nós estamos estudando, ele vai dizer o seguinte, que existe uma necessidade de um nascimento de Jesus sem a participação de um pai terreno, para demonstrar a filiação divina de Jesus, certo? Então ele vai se corrigir. É necessário, sim, o nascimento de Jesus sem a participação de um pai terreno, coisa que anteriormente ele dizia que não haveria uma necessariedade, né? Mas agora sim, se faz necessário. E ele vai dizer por quê. A relação exclusiva de Jesus com seu pai
seu Pai Celestial não deveria prejudicar profundamente José, o carpinteiro, né? Se Jesus fosse nascido de José, digamos, né? Essa relação não seria profundamente afetada, né? Ele vai dizer posteriormente, Jesus, que também viveu a conduta dos 10 mandamentos, né? Poderia ele violar esse comportamento dos 10 mandamentos, né? Tão vital para todas as culturas, né? Ele vai dizer como é que Jesus poderia, né, violar esses mandamentos, né, do honrar pai e mãe, né? Como ficaria a relação de Jesus e José comprometida se ele realmente fosse filho de José, né? E mais na frente ele vai dizer, esse nascimento órfão de um pai terreno é a origem internamente necessária daquele que poderia chamar Deus de meu pai, né? Daquele que, mesmo como homem, era até o fim o filho, e o filho deste pai, né? De forma simples, né, ele vai ter essa mudança que existe uma necessidade mesmo de Jesus não ter tido pai humano, né, digamos, não ter nascido, né, assim, provindo de um matrimônio normal, né, a necessidade dessa exclusividade do Pai Celestial, né? Então ele vai fazendo esse comentário, né? Então algo que nós percebemos que ele mesmo vai se corrigindo na sua teologia, né? Sobre a filiação divina de Jesus, e isso está intimamente ligado com o mistério de Maria Virgem e Mãe, né? Então como você vê, tocar no mistério de Maria, tocar no mistério de Cristo. Não tem como dizer que Maria não foi virgem e isso não afete a doutrina, a cristologia em si, né? Então vamos lá. Ainda sobre a Maria Virgem Mãe, ele vai dizer, finalmente ele declara que a virgindade e a maternidade de Maria querem mostrar que Deus realmente age na história, né? E sua ação se dá frutos precisamente porque é ele que realiza, né? Então no livro ele vai falar muito sobre que Nossa Senhora, né, essa ação de Deus em Maria Virgem Mãe é um sinal que Deus pode agir na história, né? Ele vai dizer que a preocupação do mundo hoje não é dizer que isso era impossível, porque hoje tantas coisas são possíveis, né, por meio da ciência. Mas hoje o homem ele tem resistência em acreditar que Deus age na história e ele age no meu hoje. E ele é capaz de mudar essa história, né? Então, a maior dificuldade do acolhimento desse dogma mariano de Virgem Mãe na verdade, não querer aceitar que Deus age no nosso cotidiano, né? Que Ele age no nosso hoje, na história da humanidade, né? No final de tudo, né, ele vai dizer, Maria Virgem Mãe testemunha ao Deus que não descartou a criação, né? Então é Deus que não descarta a criação, mas ele age na criação, né? Por isso que dissemos anteriormente, né, o elemento mariano, acabamos por comprometer a teologia da criação também. É aqui que se baseia a esperança, a liberdade, a tranquilidade e a responsabilidade do cristão, né? Em Maria, filha de Sião, Virgem e Mãe. Então vamos passar para o próximo dogma, a Imaculada Conceição, né? O dogma da Imaculada Conceição. Vamos voltar, né? Vou ler também e fazer o comentário, certo? O dogma da Imaculada Conceição de Maria, na verdade, tem apenas esse significado específico, mostrar que não é de forma alguma um ser humano que colocou a redenção em movimento, né? Não é Nossa Senhora que colocou a redenção no movimento, não foi ela a protagonista de toda essa história, da sua Imaculada Conceição, né? Nós sabemos que Nossa Senhora
recebeu esta graça de Deus. Aí entra a teologia da graça, né? Deus que age na história do pobre, do humilde, né? Deus que vem com sua graça em favor de nós, né? Então ele vai dizer, de forma alguma um ser humano que colocou a redenção em movimento por seu poder, mas seu sim está totalmente contido desde o início, anteriormente, no amor divino que já o envolve, mesmo antes de gerado. Tudo é graça, mas a graça não diminui a liberdade, né? Pelo contrário, ele a cria, né? Ele vai dizer, tudo é graça. A graça ela não vai diminuir a liberdade de Maria, mas ele vai criar a liberdade em Maria, né? Então existe esse movimento, não é um movimento que parte de Maria, mas é um movimento que parte de Deus. A Imaculada Conceição não é pelas forças dela, mas é pela graça de Deus, né? Que ela foi concebida sem pecado original. E ele vai falar desse mistério da liberdade, do sim de Maria, né? Não é a sua vontade, mas o seu sim também coloca de certa forma em movimento a obra redentora do mundo, né? Maria foi sempre sim, né? Uma das coisas que também, lendo o seu livro, ele ia falando, né? Maria foi sempre sim. O pecado, o que é o pecado? Um grande não a Deus, né? Um exemplo de uma prova, digamos, da sua Imaculada Conceição. Maria nunca disse não a Deus. Maria sempre foi sim a Deus, né? O pecado é aquele que me faz dizer não a Deus, né? Em Maria não existia pecado, não existia oposição à graça, né? Existia sim liberdade, existia sim um amor, uma compreensão de um amor que a envolvia, né? Mas não pecado, não resistência à vontade de Deus. Resumindo, né, a figura de Maria, né, que vai dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Maria, que é esse modelo para nós cristãos, né, de adesão, de liberdade, de abertura à vontade de Deus, uma vontade que é maior do que eu, vontade maior do que a minha, mas a graça de dizermos sim a esse Deus que nos chamou, que nos amou primeiramente, né? Sobre a Assunção de Maria, nós falamos da sua Imaculada Conceição, que ele vai colocar esses conceitos, né? Como eu disse, não estaria aqui falando detalhadamente do dogma, mas da sua colaboração no esclarecimento do dogma, né? Sobre a Assunção, o ponto que ele vai colocar, né? Ao analisar Efésios 2,6, onde diz com ele que nos criou, que nos faz sentar acima nos céus em Cristo Jesus, né? Com ele também nós ressuscitaremos, né? E sentaremos no céu com Cristo Jesus. O teólogo vai observar, desculpe a tradução, não está uma tradução correta, mas aqui fala-se da ressurreição de Cristo, né? Que nós também com ele reinaremos no céu, com ele nós vamos ressurgir, né? Então ele vai dizer que através do batismo nós participamos da ressurreição de Cristo como da ascensão, né? Também no batismo nós participamos da ascensão de Cristo e da ressurreição, né? Então compreender o dogma da Assunção de Maria é essa participação do mistério de Cristo, da sua ressurreição e subida aos céus, né? São Paulo, como ele mesmo vai falar, né, que não só no Evangelho da Infância nós encontramos Mariologia, mas encontramos também na literatura paulina, né, dessa forma, né? Ele também vai dizer que como batizado nós somos chamados a meditar, né, nessa verdade da ressurreição, da Assunção de Maria também, porque ela é o modelo, é a primeira igreja, aquela que já foi redimida, já foi assunta aos céus, né? Nela nós vemos aquilo que nós seremos, né? Então ele vai dizer, ela já está nos céus, né? Glorificado, né? Junto do Senhor glorificado, né? Maria no corpo e na alma, né? Ela vai estar, ela é assunta ao céu no seu corpo e na sua alma.
Na verdade, apenas a forma suprema da canonização diz que aquele que gerou o Senhor, antes com o coração, que segundo o corpo, já dizia Santo Agostinho, né? Que Nossa Senhora ela vai gerar primeiro Jesus no seu coração, para depois gerá-lo no seu corpo, né? Do qual a fé, ou seja, o conteúdo interno do batismo pode ser afirmado, né? Nós vamos ver Nossa Senhora que a sua fé é reafirmada, né? O conteúdo, a graça do batismo, né? Ela é reafirmada em Maria, né? A essência de todo cristão, todo batizado, nós podemos contemplar em Maria. Maria é a personificação da igreja, a certeza da salvação da igreja, não apenas uma promessa, né? Ela é a certeza da salvação da igreja. Ela não é só uma promessa, né? Nela já se cumpriu, né? Nela já se cumpriu toda a graça de Deus, nela se cumpriu a adesão à vontade de Deus, sem obstáculos, né? Sem pecado. Nela se cumpriu a promessa da ressurreição, né? A promessa que diz São Paulo, que seremos ressuscitados com Cristo, elevados ao céu com Cristo, né? Em Efésios 2:6, né? Tudo isso se cumpriu em Nossa Senhora, né? E ela é a personificação da igreja, né? A importância do dogma da Assunção, essa personificação da igreja, já que já se realizou em Maria, né? Então, meus irmãos, são alguns pontos sobre o dogma, os dogmas marianos, que nós falamos aqui sobre cada um deles, né? E essa visão nova, né, que vem clarear, né, o mistério de Maria, que não anda em conflito com o mistério cristão, né? Mas que ele vem iluminar o mistério de Cristo e o nosso mistério também, o mistério da igreja e o mistério do homem, né? São iluminados pela Mariologia. Por isso, a suma importância de também contemplarmos a Mãe de Deus, de estudarmos a sua missão, a suma importância de entendermos o seu papel na Sagrada Escritura. Shalom, Deus abençoe. Nos preparamos para logo mais a nossa quarta aula com os motivos para verdadeiramente não esquecer Nossa Senhora. Shalom.